Olá, povo de Deus, aqui Ricardo mais uma vez e hoje nós vamos tomar um café e vamos falar um pouco a respeito do profético. Vem comigo. Hoje eu estou no estado do Paraná, na cidade chamada Pato Branco, e vim aqui para mais uma ministração de 3 dias. Estarei sexta, sábado e domingo aqui ministrando e vamos tomar um café agora e vamos falar um pouco a respeito do profético. É um assunto que ainda é muito mal interpretado. Antes disso, eu quero te pedir, já entra aí com esses dedinhos nervosos e deixa aí o seu like e se inscreve no nosso canal. Vamos lá, sem delongas e sem enrolação. Você já deve ter nos acompanhado aqui no nosso canal e você sabe que eu falo muito acerca do Espírito Santo. Falo muito acerca da intimidade com o Espírito Santo, acerca das movimentações, da manifestação do Espírito Santo, da intimidade e do relacionamento. Você sabe que eu defendo a ideia que o Espírito Santo hoje ele é Deus em ação aqui na Terra. Mas tem uma coisa que você tem aprendido. Eu acredito que você aprendeu isso, porque quando eu aceitei Jesus, quando eu conheci o Espírito Santo, eu também aprendi isso, que a única evidência da qual você recebeu o Espírito Santo é quando verdadeiramente você fala em línguas. E se você não falou em línguas, então você não recebeu o Espírito Santo. E aqui a gente começa a quebrar um pouco desse ensinamento que eles vêm falando para você, veio falando para mim e tem pulverizado esse ensinamento por todos os lugares. Veja só o que está escrito no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, versículo 28, é um texto muito conhecido que as pessoas elas recitam esse texto como sendo uma promessa de Deus e recitam novamente lá em Atos 2. Mas olha só o que está escrito. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Uma coisa que pouca gente sabe e que pouco é ensinado hoje é que o falar em línguas não é a única evidência que essa pessoa ela recebeu o Espírito Santo. É apenas uma das evidências. Mas acredite, existem outras. E existe uma outra evidência que muito pouco é falado, que é exatamente o ato de profetizar. Exatamente. Uma pessoa que ela recebe o Espírito Santo, o ato de profetizar é uma evidência que ela recebeu o Espírito Santo. Veja só o que fala no livro de Atos, capítulo 19, versículo 6. Diz o seguinte: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. Se você observar, ele fala que eles falavam línguas, outras línguas, e profetizavam. O falar em línguas pode até ser a primeira evidência que uma pessoa recebeu o Espírito Santo, mas não é a única evidência. Existe uma segunda evidência que é tão forte quanto falar em línguas, que é o profetizar. Mas quando a gente fala de profetizar, a primeira coisa que vem na nossa mente é profetizar. O profeta fala a profecia, a revelação, dons proféticos, unção profética. E por não saber a diferença e distinguir o que é o que, hoje dentro da igreja eu tenho visto muito as coisas acontecendo de forma desastrosas. Veja bem, a primeira coisa que eu quero que você aprenda aqui é que não existe esse negócio de a minha igreja ela é uma igreja profética. E o outro diz, não, a minha igreja ela não é uma igreja profética. Não existe isso. Ou é uma igreja profética ou não é uma igreja, mas apenas uma reunião de pessoas. A palavra de Deus diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, diz o seguinte: pois
o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, precisamos entender que a movimentação profética dentro de uma igreja é o respaldo real que Jesus está sobre aquele lugar. E se não houver a movimentação do espírito de profecia dentro daquela igreja, então o Espírito Santo não está ali. Mas precisamos entender outra coisa, que o inimigo, o diabo, ele tende a, por vários momentos, ele calar essa voz profética dentro da igreja. E como isso acontece? Ele tenta calar quando ele começa a copiar a movimentação profética, para que assim o profeta ele seja calado. Eu tenho visto hoje dentro das igrejas algo terrível. Pessoas se movimentando supostamente dizendo que são profetas, enquanto verdadeiramente não passam de reveladores. Existe uma grande diferença da profecia para a revelação. Pouca gente sabe disso, quase ninguém hoje em dia sabe distinguir. E a palavra de Deus diz: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Aprenda isso que eu vou te falar agora. Grave isso na tua mente, grave isso no teu coração. Nunca vai atrás de um profeta. Sempre vá atrás de Deus e Deus enviará o profeta até você. Pare de ir atrás de pessoas, atrás de profecia. É por isso que tem acontecido muito engano dentro da igreja hoje. Veja bem, uma igreja que ela vive fluindo em busca somente de profecias é uma igreja que está fadada a viver no engano. Eu não estou dizendo que é para você não olhar para o profeta, pelo contrário, nós precisamos entender a diferença de um para o outro para que a gente possa dar a devida importância para o que realmente é profeta e não dar a devida importância para o que é revelador. Veja, existe uma diferença entre os dons de revelação. Revelação é uma categoria de 3 dons, que são palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espírito. E profecia é um dom que não tem nada a ver com revelação. E onde é que começa o erro? Vamos lá. Um dia eu cheguei numa igreja, há muito tempo atrás, nessa época eu ainda era do mundo, e eu cheguei numa igreja e tinha uma pessoa pregando, um pastor, um suposto profeta pregando lá naquele lugar. E entrou uma pessoa lá naquele lugar e ela estava com uma aparência cadavérica, muito pálido, muito branco. Nossa, eu tô pálido também. Meu cabelo tá bagunçado. Vamos lá. E aquele profeta, suposto profeta, olhou para aquele homem que entrou na igreja muito magro, muito pálido, e disse para ele: Deus está me revelando que tu tens uma doença. Quem via aquele homem percebia que ele estava com uma enfermidade. Aí aquele suposto profeta prossegue e diz: Deus está me revelando que tu tem AIDS e que tu vai morrer. O que aconteceu? Aquele homem saiu daquela igreja tão destruído, tão revoltado, que ele parou o tratamento dele. Aquele homem não tinha AIDS, aquele homem tinha câncer, mas ele saiu daquela igreja tão destruído, tão triste, que ele parou o tratamento dele. Simplesmente ele parou o tratamento. E quando ele parou o tratamento dele, o que aconteceu? Ele realmente desfaleceu, faleceu, morreu, acabou. Passa um tempo, eu volto naquela igreja e aquele profeta, suposto profeta, estava lá. E ele volta e começa a declarar, dizer: tá vendo? Boca de Deus aqui na terra. Eu falei e aconteceu. O rapaz morreu. A questão é que aquele rapaz morreu não foi porque aquele homem é profeta, mas é porque ele deu uma profetada desastrosa. Quantos de nós não já recebemos palavras, supostamente profecias, que nunca aconteceu? No livro de Deuteronômio, capítulo 23, se não me engano, a palavra de Deus vai dizer que para você saber se uma profecia é de Deus ou não, você analisa a profecia e espera um tempo. E há uma sentença, Deus ainda diz assim: olha o profeta que ele falou, se não acontecer, então mata o profeta. Ele fala isso porque é algo muito sério. Mas existem indicativos que nós precisamos conhecer.
E por que eu estou falando do profético hoje? Porque eu tenho visto como a igreja ela tem se movimentado de forma desastrosa hoje no quesito profecia. Um profeta, talvez você nunca o veja falando, Deus te falou, Deus mandou dizer. Talvez ele fique anos e anos ali e nunca fale isso. Porque a profecia, a palavra do profeta é algo que ele declara que não está predestinado a acontecer. Mas ele, por carregar o ofício profético, quando ele declara, Deus respalda isso, assim como aconteceu com Elias, quando Elias disse, sobre a minha palavra não vai chover. E Deus respaldou a palavra dele não chovendo. Quando uma pessoa ela carrega o ofício profético, realmente o que ela declara vai acontecer. Deus vai respaldar aquilo. Mas o assunto de hoje não estou falando acerca do profeta em si, mas eu quero falar acerca de se movimentar em profecia quando você recebe o Espírito Santo. Às vezes, as pessoas acham que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela simplesmente tem que falar em línguas ou não. Mas quantas pessoas eu conheço que receberam o Espírito Santo e ela saiu tão impactada de dentro da igreja e ela andava na rua e ela começava a profetizar, vai acontecer isso, e depois daquele dia muitas coisas aconteceram. Pessoas que profetizaram cura sobre outras pessoas e aconteceram. Pessoas que profetizaram bênçãos financeiras, milagres extraordinários e realmente aconteceram logo depois que eles receberam o Espírito Santo sobre a vida deles. Acredite, a palavra de Deus ela fala em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Quando o Espírito Santo ele vem sobre uma pessoa, naquele momento, aquela pessoa ela recebe uma habilidade e ela começa a profetizar. A palavra de Deus ela me conta a história de Saul e de Davi. Eu particularmente gosto muito da história de Davi e eu tenho estudado muito a história dele. Todo o tempo da minha vida eu tenho estudado muito a respeito de Davi e tudo que ele tem feito. E a Bíblia me conta um episódio que um dia Davi ele estava fugindo de Saul e foi para Ramá. Ele fugiu. E quando ele estava fugindo, Saul ficou sabendo para onde ele estava e mandou um mensageiro ir até Davi. Quando o mensageiro chegou naquele lugar onde estava Samuel, onde estavam os profetas reunidos, a Bíblia diz que a atmosfera profética que estava ali, o Espírito do Senhor pegou aquele mensageiro e então aquele mensageiro começou a profetizar. Saul ficou sabendo daquilo, enviou outro mensageiro. Esse outro mensageiro chegou e aconteceu a mesma coisa. O Espírito Santo pegou ele e ele começou a profetizar. Depois Saul mandou um terceiro mensageiro, que quando chegou lá aconteceu a mesma coisa. Aquele mensageiro começou a profetizar. Então Saul disse, eu vou lá, não vou mandar mais nenhum mensageiro. A Bíblia diz que Saul vai até lá e quando chegou lá, o Espírito do Senhor pegou Saul e ele começou a profetizar. Tanto é que as pessoas começaram a se perguntar, está Saul dentre os profetas? Veja, o Espírito Santo se apoderou de uma pessoa e ela começou a profetizar. Você entende que não existe uma igreja que não é profética se o Espírito Santo está naquele lugar? As profecias vão acontecer de forma natural. Mas é onde que está o problema nisso que eu estou falando para você? Está quando a igreja não entende a diferença de um para o outro. O que é realmente um profeta, o que é a profecia, quando é uma revelação e quando não é uma revelação, e quando é simplesmente questões, habilidades naturais, carnais e humanas. Eu tenho visto no dia de hoje igrejas enormes que começam a se mover no profético de forma genuína, mas logo ao passar do tempo elas esquecem o profético e elas ficam focadas nos reveladores. E acredite, para ser um revelador, você pode ter os dons, e eu tenho visto pessoas que carregam os dons de revelação, têm fluído, mas por falta de conhecimento, entender esses princípios, elas mesmas também se desviam daquilo que o Senhor tem para elas, daquele propósito ao qual o Senhor levantou essas pessoas. E aí começa um grande problema. Você sabia que existem livros que podem ensinar as pessoas a desenvolver essa habilidade e dizer nomes, RG, placa de carro, CPF, endereço, sem que você fale nenhuma palavra?
Existem livros que ensinam isso. E às vezes eu tenho visto pessoas que têm se movimentado com desenvolveram essas habilidades naturais, estão sendo exaltadas como profetas dentro da igreja. E acredite, até acontece um grande mover. Mas e o resultado disso? Será que o que essa pessoa declarou, o que ela falou, que supostamente seria uma palavra profética, será que acontece? A gente tem visto muitas das vezes os reveladores que vão e eles revelam RG, CPF, nome da mãe, nome do pai, revelam placa do carro e digam que supostamente virá uma desgraça, virá uma situação não tão favorável, e ele diz uma palavra e Deus mandou eu falar que a partir de agora não vai mais acontecer isso. Ou Deus mandou aqui para que você saia dessa situação. E ele vai embora e a situação continua. Por quê? Porque não era um profeta falando, mas era simplesmente uma palavra de uma habilidade natural, carnal e humana. Eu só deixei uma prévia nesse vídeo, porque eu quero agitar você, eu quero sacudir você, e eu quero convidar você em breve para estar em uma de nossas escolas de cura e avivamento, em uma das nossas imersões. Nós temos feito várias aí durante o ano em São Paulo, em vários lugares, até mesmo do Brasil. Eu tenho visto pessoas que quando entendem isso, pessoas que até mesmo pensam assim, meu Deus, eu não acredito que Deus possa me usar um dia. E ela consegue ver que ela começa a se movimentar no profético. Então eu quero te convidar, venha um dia em uma das nossas escolas e seja também levantado como um instrumento na mão de Deus e comece a operar os milagres, sinais e maravilhas através da tua mão. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, comenta aí embaixo. Comenta, se você quer saber uma continuação acerca do profético, eu quero que você comente aí embaixo. Hashtag fala mais, pastor. Fala mais, pastor. Hashtag fala mais, pastor. Comenta aí embaixo e nós faremos um novo vídeo quando chegar a pelo menos 1000 views esse daqui, tá bom? E se você gostou, compartilha com os teus amigos, querido. Compartilha com todo mundo. Me ajuda a crescer esse canal. Deixa seu like nesse vídeo, porque assim você vai ajudar. E se inscreve aí no canal, tá bom? Beijo no teu coração e até o próximo vídeo.